Senhores vereadores, vereadoras, público presente, internauta, servidores da casa, bom dia a todos. Peço ao primeiro secretário que verifique o painel eletrônico a presença dos senhores vereadores. Não, faz a chamada. Bom dia a todos. Apenas verificação dos senhores, a presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, acórdão regimental. Declaro aberto os trabalhos desta reunião. Está em discussão a ata da última reunião. Se não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovado. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do edital da convocação. Convocação número 1029/2019, assunto convocação 14 de outubro de 2019. Considerando o término dos trabalhos da comissão processante número 1/2019 e a convocação da reunião extraordinária número 004/2019, quando será realizada a sessão de julgamento em face do vereador Bruno Augusto Jesus Ferreira, considerando ainda o impedimento do referido vereador de votar no julgamento final, cumpre-nos convocar Vossa Excelência como suplente imediato de sua coligação do pleito de 2016 a participar, votar no julgamento final da comissão processante número 01/2019, dando-lhe ciência de que a reunião extraordinária da Casa ocorrerá no dia 18 de outubro de 2019, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Por oportuno, solicitamos o seu comparecimento a essa Câmara no dia 18 de outubro, sexta-feira, às 8 horas e 30 minutos, para na sala da presidência, munido de competente diploma de sua declaração de bens, firmar o compromisso e tomar posse. Sendo só para o momento, subscreve vereador presidente Pedro Nascimento, endereçado a Reimar Rodrigues Alvarenga. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 81 do Regimento Interno da Casa. Artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Frutal. Qualquer cidadão pode assistir às reuniões públicas da Câmara, desde que se apresente decentemente vestido, guarde silêncio, sem dar sinal de aplauso ou reprovação, sendo convidado a sair imediatamente do edifício, caso perturbe os trabalhos e não atenda à advertência do presidente, podendo ser requisitada a força policial se necessário. Segundo o edital de convocação da reunião extraordinária número 004/2019, considerando o término dos trabalhos da comissão processante número 01/2019, comissão esta formalizada através do ato da presidência número 41/2019, meu presidente da Câmara Municipal de Frutal, no uso da atribuição que me confere no artigo 10, inciso 2º, parágrafo 2º, Regimento Interno dessa Câmara, resolução número 435, de 7 de dezembro de 2004, resolvo marcar uma reunião extraordinária nessa Câmara Municipal para o dia 18 de outubro de 2019, sexta-feira, às 9 horas da manhã, para tratar da seguinte pauta: realização da sessão de julgamento em face do vereador Bruno Augusto Jesus Ferreira, considerando o término dos trabalhos da comissão processante número 01/2019. Fica o vereador Bruno Augusto Jesus Ferreira intimado a comparecer na referida reunião na condição de denunciado. Publique-se, Câmara Municipal de Frutal, 14 de outubro de 2019. Vereador presidente Pedro Nascimento.
Bom dia a todos, a todas. Presidente Pedrinho, vereador Quirino, vereador Juninho, vereadora Gleiva, vereador Rapinha, vereador Josimar, vereador Zizi, vereadora Ana Cláudia, vereadora Maísa, vereador Bruno, vereador Leosório, vereador Edivalder, vereador Josiel, vereador Odinaldo, vereador Tonho da Véia, suplente Reimar. É por uma questão de ordem, não é ainda a defesa que eu, como conhecedor das leis, especialista em direito eleitoral e constitucional, conheço as regras do jogo e sei jogar o jogo. Mas alguns dos senhores que aqui me conhecem, não só como cidadão, mas como advogado, sabem da minha responsabilidade com os meus clientes, sabem que quando a gente entra numa causa, qualquer que seja ela, a gente entra de corpo, alma, medula, porque alguns dos senhores vereadores são meus clientes. Alguns dos servidores dessa casa são meus clientes. E sempre os atendi com o maior respeito e com a maior dedicação, porque é minha função como profissional. E não é diferente com o vereador Bruno. Eu quero aqui, primeiramente, mostrar a minha perplexidade com a convocação do suplente Reimar. E digo por quê? Porque eu sou autor de 7 denúncias que culminaram com a cassação de 7 vereadores. E nenhuma das sessões de cassação anteriores, o suplente imediato foi convocado. Nós temos aqui um julgamento antecipado. O vereador Reimar foi convocado para tomar posse, sem que o Bruno tenha sido cassado. Isso é de uma complexidade, isso mostra nada além do que a parcialidade dessa casa. Mas eu lamento informar, suplente Reimar, que não será hoje a sua posse. Coube a mim intimá-los da sentença de mérito do mandado de segurança que nós impetramos contra os trabalhos dessa casa, contra os desmandos da comissão processante que queria cassar o mandato do vereador Bruno. Então, eu gostaria, porque é o meu papel de intimá-los nesta manhã, de ler a sentença de mérito feita pelo juiz André Botasso. Sentença: vistos e etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bruno Augusto de Jesus Ferreira, em face de ato ilegal praticado pelo presidente da Câmara Municipal de Frutal, senhor Pedro do Nascimento, e do presidente da comissão processante, número 001/2019, senhor Odinaldo Jacinto de Barcelos. Afirmou que, no último dia 5 de agosto, foi protocolado na Câmara Municipal de Frutal denúncia com pedido de cassação de mandato eletivo em face do ora impetrante, por um cidadão comum, com fundamento no artigo 7º, inciso 1 e 3 do Decreto-Lei 201/67, nos incisos 2 e 8 do artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Frutal e no inciso 9 do artigo 194, cumulado com os incisos 2 e 8 do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Frutal. E a denúncia foi recebida por 9 votos, tendo a Câmara Municipal em seguida procedido com o sorteio dos nomes dos vereadores que comporiam a comissão processante, tendo sido sorteados os seguintes nomes: Odinaldo Jacinto Barcelos, presidente; Gleiva Ferreira de Melo, relatora; e Sebastião Custódio Couto Júnior, membro. A partir daí, sustentou que o procedimento político em questão
encontra-se viciado, alegando para tal as seguintes teses: A. Ilegitimidade ativa do denunciante. B. Impossibilidade de o presidente da Câmara Municipal votar para fins de recebimento da denúncia. C. Impossibilidade dos vereadores Pedro do Nascimento, Quirino François e Gleba Ferreira votarem em sede de recebimento da denúncia, haja vista que são inimigos políticos declarados do impetrante. E D. Possibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito da denúncia formulada em face do impetrante, haja vista a falta de justa causa para a deflagração do procedimento de cassação de mandato eletivo. Ao final, pugnou pela concessão de medida liminar e, no mérito, pela concessão da segurança, de modo a anular o procedimento de cassação de mandato eletivo instaurado em face do impetrante. Deu à causa o valor de R$1.000. Juntou documentos. Instados a se manifestar sobre o pedido liminarmente formulado, o presidente da Câmara Municipal, vereador Pedro Nascimento, e o presidente da Comissão Processante 01/2019, vereador Odinaldo Jacim de Barcelos, o fizeram, sustentando a regularidade da tramitação do procedimento político até o momento, tendo sido assegurado ao impetrante o direito de defesa e de contraditório. Em especial, alegaram a legitimidade do denunciante, nos termos do artigo 5º, inciso 1, do Decreto-Lei 201/67 e do artigo 70, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município de Frutal. Inexistência de impedimento para votação quanto ao recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara Municipal. Inexistência de suspeição dos vereadores Pedro do Nascimento, Quirino François e Gleba Ferreira para votarem o recebimento da denúncia, uma vez que não se aplicam as hipóteses de impedimento e suspeição ordinárias previstas no artigo 144 do Código de Processo Civil, visto que o impedimento no âmbito do processo legislativo é regido pelo que estabelece o Decreto-Lei 201/67, e impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito da denúncia. Ao final, pugnou pela não concessão da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança. A Câmara também juntou documentos. Em decisão anterior, os pedidos liminarmente formulados foram parcialmente deferidos, tendo sido determinada apenas a suspensão da tramitação do processo político instaurado pela Comissão Processante 01/2019 em face do impetrante. Ante a interposição do recurso de agravo, foi deferido o refeitativo ao recurso para autorizar o prosseguimento da tramitação do processo instaurado pela Comissão Processante 1/2019. Devidamente notificados, o presidente da Câmara Municipal de Frutal, Pedro Nascimento, e o presidente da Comissão Processante 01/2019, Odinaldo Jacim de Barcelos, prestaram informações, suscitando resumidamente as seguintes teses: a legitimidade do denunciante, nos termos do artigo 5º, inciso 1, do Decreto-Lei 201/67 e do artigo 70, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Frutal. Inexistência de impedimento para votação quanto ao recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara Municipal. Inexistência de suspeição dos vereadores Pedro Nascimento, Quirino François e Gleba Ferreira para votar o recebimento da denúncia, uma vez que não se aplicam as hipóteses de impedimento e suspeição ordinárias previstas no artigo 144 do Código de Processo Civil, visto que o impedimento no âmbito do processo legislativo é regido pelo que estabelece o Decreto-Lei 201/67, e inexistência de provas de que os vereadores Pedro Nascimento e Quirino François tivessem interesse na cassação do mandato da parte impetrante, não sendo o mandado de segurança via adequada para tal discussão, haja vista a necessidade de dilação probatória neste sentido e impossibilidade de Poder Judiciário intervir no mérito da denúncia. Doutor Caio. Só um instante, presidente, eu gostaria, porque isso aqui é uma questão de ordem, eu não estou aqui lendo a defesa, isso aqui não tem nada a ver com a minha linha de raciocínio defensiva. Certo. Isso aqui eu estou cumprindo o meu papel. Eu gostaria apenas de ler a sentença, é meu direito, sabe? Eu tenho sido presidente Pedrinho, o senhor não participa das comissões, quem participa sabe, do maior respeito com essa casa, não quis em nenhum momento atrapalhar o processo de tramitação,
nunca fugi de intimação, nunca indiquei ao meu cliente que fugisse, sempre os recebi com a maior lealdade processual. Gostaria de ser tratado de igual modo. Eu não estou impedindo o senhor ler, mas eu só estou pedindo o senhor um minutinho para conversar com o jurídico, doutor Leonardo. Não, eu gostaria... Só um instante. Presidente, é o seguinte. Eu gostaria de... Ao término da leitura, eu converso com quem o senhor quiser. Ao término da leitura, eu gostaria de terminar o meu raciocínio. Ao término, eu converso com quem o senhor quiser. Certo, mas eu gostaria que o senhor ouvisse um pouquinho. Não, eu gostaria, presidente. Eu reitero esse pedido, sabe? Porque, assim, eu tenho sido leal a essa casa no sentido processual. E gostaria de igual lealdade. Porque, assim, eu nunca vi. Mas eu vou dar o direito do senhor depois de continuar a ler. Não, mas eu gostaria de terminar a leitura. Certo. Após a leitura, presidente, eu falo com qualquer um. Não, mas, doutor, o senhor me desculpa aí, mas eu preciso que o doutor Leonardo... Presidente, tudo bem. Ó, eu sempre tratei da melhor forma. Sim. Eu vou continuar a leitura, presidente. Não, Ouvido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais... Doutor, eu não permito... Não... Doutor, eu peço, doutor, eu peço que o senhor escute, atenda, por favor, eu peço, senhor. Lê o dispositivo, então. Não, então o senhor lê o dispositivo aí, então, fazendo favor. Então o senhor lê aí o dispositivo aí, fazendo favor. Às vezes o senhor entendeu, eu estou aqui intimando Vossa Excelência e estou intimando o presidente da comissão. Não, isso aqui é uma intimação judicial. Eu não estou aqui fazendo... Então eu preciso intimá-lo da íntegra do que foi decidido. Certo. Isso é uma intimação. Mas eu estou pedindo, doutor... Presidente, eu vou continuar a leitura na íntegra. Eu ouço o procurador jurídico sem nenhum problema. Alô. Vou passar a palavra para... Sem problema. Só um detalhe, o senhor nobre advogado. Alô? Pessoal, mais uma vez aí, que a plateia não faça manifestação, assim, Caso, se não for obedecer, eu vou pedir para ser retirado. Com licença, se nós estamos diante de regra de jogo, nós vamos falar da regra do jogo. E nós vamos falar da regra do jogo, não vamos falar da lei. Tá certo? Assim que o advogado falou que iria ler uma sentença, eu fui no PJE para mim ser intimado essa sentença. Tá certo? Para evitar qualquer tipo de transtorno. Só tem que ir lá no PJE, senhor advogado. Não está a sentença lá ainda. Então, diante disso, o senhor possa ler a sentença, não tem problema nenhum. Eu vou pedir mais uma vez, se for fazer manifesto, vou pedir para ser retirado, viu? E gostaria de comunicar a todos que o advogado, que pese, né, todos os poderes que nós temos, não tem legitimidade para intimar ninguém. Então, a leitura da sentença pode ser feita, se for o caso. Será. A reunião, ela tem que continuar, tá certo? Ela tem que continuar. E se depois, no momento que for do PJE, eu tomar ciência e for realmente do jeito que o senhor está falando... Tá a não ser que o senhor imagine que eu esteja fraudando uma sentença judicial. Não estou imaginando. Então é do jeito que eu estou falando, doutor. Não estou imaginando. Não estou imaginando que o senhor está fraudando uma sentença. Mas o ato da intimação, quem toma é a gente pelo PJE. Não, senhor. Né? O ato da intimação ele é feito ou pelo PJE ou via pessoal. Tanto é que, no último mandado de segurança, em que os senhores tentaram atropelar um atestado médico, o senhor foi do meu lado, nesta mesa, intimado pessoalmente. Eu trago aqui, doutor Leonardo... pessoalmente pelo oficial de justiça. Eu trago aqui... Pelo oficial de justiça. Então, o senhor, por gentileza, reclame a segunda vara cível. Não vou reclamar, não. Só um instante.
Só um instante. Eu trago aqui, eu acho assim, o esperneio de quem não sabe perder sentenças, ele é muito complicado. Porque quando o senhor conseguiu derrubar uma liminar no tribunal, eu não esperneei. Eu simplesmente acatei. Eu trago aqui, doutor, só um instante. Eu trago aqui... Vossa Excelência pode continuar a leitura da sentença. Eu trago aqui as vias originais assinadas pelo... É lógico, o esperneio processual é livre. Ante todo exposto, o esperneio... Eu só quero dizer o seguinte... Vereador, eu só quero reiterar o seguinte: hoje não terá posse de nenhum suplente. Ouvido o Ministério Público... mais uma vez você ter silêncio. Ouvido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, assim concluiu seu parecer verdes. Abro aspas. Ante todo o exposto... diante da prova pré-constituída acerca da suspeição da vereadora Gleiva Ferreira para exercer a função de relatora da comissão processante para a cassação de mandato, o que fere o direito líquido e certo do impetrante. O Ministério Público manifesta pela concessão da segurança nos autos do mandado de segurança impetrado por Bruno Augusto de Jesus Ferreira, para os fins de determinar a nulidade de todos os atos perpetrados desde a instalação da comissão processante. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. Relatado, decido. Verso presente mandamos acerca da legalidade de procedimento instaurado contra o impetrante na condição de vereador na Câmara Municipal de Frutal, a partir de denúncia apresentada pelo cidadão Ricardo Rezende, pela prática de conduta que, em tese, configura infração apta a ensejar a cassação do mandato eletivo. Primeiramente, registro que o processo de apuração de infrações político-administrativas, imputadas tanto a prefeito quanto a vereadores, se encontra disciplinado pelo Decreto-Lei 201/67, estando consolidado na doutrina, assim como na jurisprudência, a recepção parcial das suas normas e procedimentos pela Constituição Federal de 88, bem como o caráter nacional do diploma, promulgado no exercício da competência da União para legislar sobre direito processual. Não é dado ao Judiciário se imiscuir nas questões meritórias apreciadas pela Casa Legislativa em procedimento instaurado à luz do Decreto-Lei 201/67, para a investigação de sanções político-administrativas praticadas por vereador. Partindo dessas duas premissas, que já embaçaram a decisão liminar, passo ao julgamento do mérito da demanda. No caso, inicialmente, discute-se a legitimidade do cidadão Ricardo Rezende para deflagrar o processo político em questão. Sobre a temática, dispõe o Decreto-Lei 201/67, artigo 5º. Não vou ler a lei. Assim sendo, não havendo prova pré-constituída acerca de eventual suspensão dos direitos políticos do denunciante, ele é parte legítima para oferecimento da denúncia em face do impetrante, pelo que rejeita a tese. Sustenta também a parte impetrante a impossibilidade de o presidente da Câmara Municipal votar em sede de recebimento da denúncia, haja vista o teor do artigo 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Todavia, conforme já exposto, o processo político objeto dessa demanda se rege pelo Decreto-Lei 201/67, que dispõe em seu artigo 5º, inciso 1, que a restrição para a participação do presidente da Casa Legislativa na votação para recebimento da denúncia somente ocorre quando o presidente da edilidade for o denunciante, não havendo qualquer restrição de sua participação, caso não seja. Dessa forma, sem razão, a parte impetrante neste aspecto. Por fim, a parte impetrante sustenta a impossibilidade de os vereadores Pedro do Nascimento, Quirino François e Gleiva Ferreira votarem em sede de recebimento de denúncia, haja vista que são inimigos políticos declarados do impetrante. Para tal, alega
que é opositor político e testemunha de acusação na ação de improbidade administrativa que o Ministério Público move em face dos vereadores Pedro Nascimento, Quirino François, nos autos da ação tal, em trâmite perante a segunda vara da comarca de Frutal. E os vereadores Quirino François e Gleba Ferreira registraram um boletim de ocorrência em face do impetrante em razão de discussão que tiveram durante a sessão da Câmara Municipal. Pois bem, analisando os autos, verifico quanto à primeira afirmação, não haver prova documental do ajuizamento da ditação e das condições acima apontadas, de modo que não restou comprovada documentalmente a hipótese narrada, pelo que o indeferimento do pleito neste ponto é a medida que se impõe. No que tange a segunda, item B, destaco inicialmente que, embora a ação de mandato de segurança não admita dilação probatória, bem como ressaltou o ilustre procurador da Câmara Municipal de Frutal, sua utilização não é vedada para fins de comprovação da imparcialidade ou da suspeição dos agentes políticos, quando atuam em processos políticos, desde que haja prova pré-constituída de tal circunstância, sendo que para tal vale-se a parte impetrante de boletim de ocorrência acostada aos autos. Antes de analisar o teor do documento em tela, entendo pertinente pontuar o cerne jurídico da questão, partindo para tal da clássica lição de Miguel Seabra Fagundes e dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho. E aqui é uma série de entendimentos. Quero ler o que diz o juiz. Na espécie, o ato da citada comissão processante é tipicamente legislativo, mas em sua essência jurisdicional, tendo em vista que julgará um fato praticado por um de seus órgãos, podendo-lhe cassar seu mandato. É nesse contexto que se faz necessária a análise da questão trazida pela parte impetrante em face dos vereadores que participam do aludido processo político. Apesar de conhecer a discussão jurídica envolvendo os limites da suspeição e impedimento de vereadores para processar e julgar pares em sede de processo político por quebra de decoro parlamentar, registro que uma delas, a qual me filio, sustenta, com base no artigo 37 da Constituição da República e no artigo 4º da Lei 8.429 de 82, que a presença de vereador impedido ou mesmo suspeito em comissão processante para análise de atos de infração político-administrativa praticada por detentor de cargo eletivo, por si só, enseja sua nulidade, por violar o dever de imparcialidade e os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, ampla defesa e devido processo legal. Ora, exercendo um órgão do Poder Legislativo, no caso a Comissão Processante 1 de 2019, função atípica de julgamento de um de seus membros, nada mais natural que lhe exigir, por força de imperativos constitucionais e infraconstitucionais supramencionados, os atributos inerentes aos magistrados para fins de condução de um processo, sob pena, inclusive, da prática de ato de improbidade administrativa. Isto porque, além de não se poder admitir que um agente atue com desvio de poder, com satisfação de seus interesses particulares, em detrimento do público, no caso específico, está-se diante de cassação de mandato outorgado pelo próprio povo. Por essas razões, que no âmbito processual, Auri Lopes Júnior afirma, e mais uma doutrina, volta ao juiz, ainda sobre o princípio da imparcialidade do órgão julgador, nas palavras do mesmo jurista, exige-se o estranhamento, o alheamento do julgador, e somente que elas existe em uma estrutura processual acusatória que mantenha o juiz afastado das atividades que são inerentes às partes. Assim como bem observou o excelentíssimo desembargador Alberto Vilas Boas. Mais uma jurisprudência.
na espécie, o teor do boletim de ocorrência, número tal, relata a discussão legislativa em que, a meu ver, se extrapolou os limites de oposição política entre a parte autora e os vereadores Quirino François e Gleba Ferreira. Tanto fez que, inclusive na ocasião, lavrou-se termo circunstanciado de ocorrência, assumindo os autores Bruno Augusto de Jesus Ferreira e Alex Reis de Freitas o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal, tendo-se designada a data de audiência preliminar para as 13h30 do dia 9/7/2019. Assim sendo, entendo que os vereadores Quirino François e Gleba Ferreira não têm a isenção necessária para participarem do processo político de cassação do mandato da parte impetrante, seja para fins de votação, de recebimento da denúncia, seja para participação na comissão processante 01/2019, caso específico da vereadora Gleba Ferreira. Isso porque se pode falar em impedimento, promover ação contra a parte, artigo 144, inciso 9 do Código de Processo Civil, ou em suspeição, relação de inimizade, artigo 145, inciso 1 do Código de Processo Civil e artigo 254, inciso 1 do Código de Processo Penal. De qualquer forma, com as suas participações no processo político em comento, violados foram os princípios do devido processo legal e da ampla defesa da parte impetrante. E aí, mais uma jurisprudência do Tribunal de Justiça. Assim, a concessão parcial de ordem é medida que se impõe. Quanto ao momento a partir do qual há de ser declarada a nulidade do processo político, entendo que não há como se avaliar a extensão do prejuízo causado ao impetrante Bruno, com a participação dos vereadores impedidos na sessão de votação, de modo que, em homenagem ao princípio do indúbio pro réu, tal declaração deverá retroagir ao início da dita sessão. Dispositivo. Pelo exposto, concedo parcialmente a segurança postulada, nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, para anular o processo político de cassação do mandato da parte impetrante, a partir do início da sessão de votação de recebimento ou não da denúncia. Evento este que não poderá contar com a participação dos vereadores Quirino François e Gleba Ferreira. Com isso, ratifico a decisão liminar. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos moldes do artigo 496 do Código de Processo Civil, sem custas, sem condenação e honorários, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Desse ciência ao Ministério Público. Oportunamente, remetam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por fim, considerando que, neste momento, Dr. Leonardo Junqueira, gostaria da atenção de Vossa Excelência, considerando que, neste momento, 17 horas do dia 17/10/2019, o sistema PJE encontra-se instável e, ante a urgência do caso, comunique-se às autoridades coatoras a partir da sentença em meio físico e, após regularização, digitalize aos autos do mandato de segurança. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Frutal, 17 de outubro de 2019, André Ricardo Botasso, juiz de direito. Presidente, só para encerrar, para ler o mandado de intimação. Ilmo senhor presidente da comissão processante, Ilmo senhor presidente da Câmara. São dois mandados. Originais. Comunico a Vossa Senhoria acerca da sentença que concedeu parcialmente a segurança postulada
nos termos do artigo 487.1 do CPC, para anular o procedimento político de cassação do mandato da parte impetrante a partir do início da sessão de votação de recebimento ou não da denúncia, sendo ratificada a decisão liminar, devendo cumprir o determinado com a máxima urgência, conforme cópias. Atenciosamente, André Ricardo Botasso, juiz de direito. Portanto, e aqui já encerro, eu acho que o próprio juiz, na sentença, dirimiu a dúvida do procurador jurídico, afirmando em sentença que às 17 horas de ontem, quando foi proferida essa sentença, o sistema PJE estava instável. Cabendo a mim, portanto, trazer as cópias originais, assinadas pelo juiz de direito, para intimação de Vossa Excelência Odinaldo e de Vossa Excelência Presidente Pedrinho. Nada mais quero, não é um pedido meu, mas exigência da lei, que faça-se cumprir a sentença que foi proferida ontem. Se o senhor procurador não consegue ser intimado pelo sistema eletrônico, aqui está o porquê, assinado pelo juiz de direito. Caso Vossas Excelências queiram correr o risco de um descumprimento de ordem judicial, eu, de antemão e de público, afirmo que na tarde de hoje, caso eu saia daqui sem que essa reunião seja cancelada, entrarei com pedido de improbidade administrativa contra quem votar a favor da cassação do Bruno por descumprimento de ordem judicial. Muito obrigado. Passa a palavra para o jurídico doutor Leonardo. Bom dia a todos. Alô? Bom dia a todos. Senhor presidente, oponentes da mesa, vereadores, o presente, pessoal da internet. A discussão jurídica que envolve esse tema, ela é bastante interessante, tá certo? Nós já tivemos a oportunidade de discutir esse tipo de procedimento, de suspeições, em 7 outros processos que foram exaustivamente discutidos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que originou nada mais, nada menos que mais de 50 processos judiciais, nos quais eu ainda atuo, e que todos eles, foram vencidos pela Câmara, inclusive os últimos agora que estão tentando recurso especial, o STJ, estão sendo negados provimento. Então, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que todos os procedimentos que foram adotados pela essa casa, senhor presidente, foram feitos de forma correta e dentro do que a lei manda. Tá certo? A questão, por favor. Vou pedir ao presidente, o primeiro secretário aqui, que faça a leitura do regimento aqui, mais uma vez, viu? Artigo 81, Regimento Interno da Câmara. Qualquer cidadão pode assistir à reunião pública da Câmara, desde que se apresente decentemente vestido, guarde o silêncio, sem dar sinal de aplauso ou reprovação, sendo convidado a sair imediatamente
do edifício. Caso perturbe o trabalho e não atenda à advertência do presidente, podendo ser requisitada a força policial, se necessário. Qualquer um que se manifestar, eu vou pedir para ser retirado. Então, senhor presidente, todos os 7 processos que originou em mais de 50, né, processos que a gente está atuando entre pedidos liminares, entre agravos de instrumento, agravos internos, recursos de apelação, mandados de segurança, que foram vários, todos esses processos que envolvem, inclusive, a discussão maior, que na ocasião era a questão das suspeições, né? E nós estamos tranquilos que todos os procedimentos dessa casa foram feitos de forma correta. Tá certo? Eu gostaria de esclarecer para quem está assistindo a gente, e para os vereadores também, que essa questão de suspeição, de suspeições, ela se refere a uma questão subjetiva, ou seja, a questão nós temos que analisar o íntimo da pessoa. Então, se a pessoa realmente tem a intenção ou não, né, de prejudicar a outra, tá certo? E no decreto 201, que é um decreto que trata sobre processo político-administrativo, não traz nenhuma questão que se refere a suspeições. Se traz apenas uma situação, que é um impedimento, que é uma questão objetiva, que o vereador que não pode votar nessa sessão, e nenhuma das outras, é aquele que faz a denúncia contra o vereador que vai sofrer o processo. Isso nós estamos tranquilos, nós temos embasado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com relação às questões que envolveram, inclusive, o impeachment da presidente Dilma. Nós temos tranquilidade com relação a isso. Todas as câmaras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, todas, que julgaram processo político-administrativo, até o presente momento, têm o mesmo entendimento. Mas, por ser uma questão subjetiva, eu posso ter um entendimento, o juiz pode ter outro. E o tribunal tem um entendimento dele, que a gente já sabe, e o Supremo também tem um entendimento dele, que a gente já sabe. Desta forma, o que eu quero dizer, né, é que eu estou tranquilo com relação a isso. Esta casa, nós sempre procuramos manter a ordem aqui dentro, senhor presidente, sempre tratar as questões aqui que tem aqui dentro de forma mais transparente possível, dentro da lei, não levar para o campo político. Tá certo? E, diante de todas essas situações, assim que o Dorcai começou a ler a sentença, eu não desconfiei dele que essa sentença poderia ser falsa, de forma alguma. O que eu fiz? Eu fui na minha sala, acessei o PJE, para mim ver se realmente tinha sentença, porque na noite de ontem, até a noite de ontem, onde o PJE estava funcionando perfeitamente, entendeu? Perfeitamente, até a meia-noite, né? Então, não tinha nada publicado, porque é claro que, diante da situação que essa Câmara encontra, desses tumultos, né, que é criados aqui dentro, nem sempre por todos os vereadores, mas por alguns, é claro que a gente não iria permitir, senhor presidente, a partir do momento que a gente tenha uma sentença, que criasse uma situação que poderia, né, ficar... Vamos aceitar ou não vamos? Acabar essa conversa logo. Está enchendo linguiça demais. Uma situação que fica parecendo... Vai, decisão judicial. O senhor não pode nem falar pelo regimento. Vai respeitar a decisão ou não vai, presidente? Está enchendo linguiça demais. Vereador, eu peço que você se mantenha em silêncio aí, deixa o doutor Leonardo Junqueira. Eu peço ao vereador que... Eu não fui preso, não. Eu peço
Eu peço, vereador, que se... Senta aí, vamos ouvir. Como você ouviu. Então respeite a justiça, pelo menos. Tá bom, deixando linguiça demais. Chega, Então, acabou. senhor presidente, é justamente para evitar, é claro que eu não poderia, se eu tivesse ciência da decisão anteriormente, se essa ciência tivesse disponibilizada no PJE, é que eu não permitiria que esta casa tivesse uma situação para evitar esse tipo de coisa, para evitar esse tipo de situação, esse desrespeito que vem acontecendo com essa casa. Você me dá um burro aqui no Tá plenário, certo? rapaz. Então, Me eu fico numa situação em que eu não permitiria que essa casa acontecesse isso, senhor presidente. Tá certo? Diante disso, senhor presidente, no momento que o doutor Caio estava lendo a sentença, eu estava ali no PJE, eu tomei ciência pelo PJE da decisão. Tá certo? Eu tomei ciência da decisão. E quero dizer para a Câmara Municipal de Frutal, de antemão, e para quem nos está escutando, que nós estamos tranquilos e vamos respeitar a decisão do juiz de primeira instância. Senhor presidente, nós estamos aqui com seguranças, estamos aqui com policiais e o doutor precisa terminar a fala dele. Então eu exijo ao senhor presidente, que tome atitude. Porque nós temos que finalizar essa reunião e toda segunda-feira nós temos esses problemas aqui. Então eu gostaria, senhor presidente, que o senhor colocasse ordem nessa casa. Ao silêncio aí, eu vou pedir para retirar, ser retirado. Senhor Alex, eu não vou te dar... Se você continuar se manifestando, eu vou pedir para retirar você. Você vai obedecer? Eu pedi para te retirar você. A palavra está ali com o doutor Leonardo Junqueira. Então, senhor presidente, eu tomei ciência da sentença proferida pelo doutor André, que eu considero muito o doutor André. Nós já tivemos situações em que eu concordei com ele e eu discordei dele, tá certo? Como isso é normal pelo andamento de toda a questão judicial, né? Nós temos um bom relacionamento, graças a Deus, com todos os juízes da comarca. E é claro que eu não vou contestar o que o doutor Caio me disse aqui. Eu tomei ciência, como eu falei, da decisão dele, respeito. Porém, eu já quero informar os senhores que eu tenho agora um prazo para realmente analisar a sentença dele de uma forma mais profunda, né? E que nós entraremos com os recursos devidos e estamos tranquilos que no tribunal nós vamos reverter essa decisão. Né? Então, senhor presidente, Vocês estão vendo aí que ficou claro, né? Eles vão procurar para reverter em Belo Horizonte. Vocês estão vendo, né? Esse é o advogado que ganha 13 mil reais por mês, que deveria defender todos os vereadores e defender só quem... Senhor vereador Bruno, então? Não, eu peço que você dê silêncio. Não traga tumulto aqui. O tumulto sempre é você que está fazendo tumulto. Estou pedindo silêncio, por favor. Eu não estou com pressa. Então, senhor presidente,
Nós estamos tranquilos com relação a isso. Eu gostaria de só informá-los. Gostaria de informar que... Gostaria de informar, senhor presidente, que as questões aqui é o seguinte: quando a gente fala uma coisa que não agrada às pessoas, a gente está errado. E quando a gente fala que agrada a algumas pessoas, a gente está certo. Da vez anterior que eu entrei com os recursos, eu não fui contestado hora nenhuma aqui por esta casa. Então, e agora eu vou ser contestado, porque eu tenho que defender os vereadores. Não, eu não tenho que defender vereador aqui dentro. Eu tenho que defender a instituição. Tá certo? Eu tenho que defender a instituição, que é a Câmara de Vereadores. Então, se você, a Câmara e a instituição Câmara... Você é muito demagogo, rapaz. Hipócrita. Você é hipócrita. É que o senhor é. Tá bom? Entenda que o senhor perdeu, o juiz anulou. Agora o senhor encerra isso aqui, porque o povo tem que trabalhar. Eles não ganham 15 mil igual o senhor ganha, não. Tem que trabalhar. Verdade, né? O senhor não é linguiça. Presidente. O senhor primeiro falou que não ia cumprir a decisão. E outra coisa, o senhor mentiu, que eu entrei agora aqui no sistema e não publicou nada, não. O senhor está mentindo, não publicou nada, não. Presidente, pela ordem, Bruno. Pela ordem, presidente. Para tentar apaziguar os ânimos, como eu tenho tentado feito desde o início, respeito, evidentemente, a fala do procurador, a quem muito considera, e ele sabe disso, mas pedindo para que, já que o senhor tomou ciência pelo PJI, para que fosse tomada uma decisão pela presidência da casa, se vai continuar a reunião ou não. Eu estou terminando. Tá, então tá. Eu só gostaria. Então, quero pedir ao público também. Nós só estamos pedindo para que eles mantenham silêncio para nós. Eu quero pedir ao público. Ao trabalho da casa. Só pra gente fazer isso. Mas gostaria da conclusão, porque eu, para ler uma sentença de 20 páginas, eu fui interrompido. Quer dizer, e respeitei, li. Eu só gostaria da conclusão, gente. Não é nada não, eu tenho audiência. Eu tenho outros clientes para salvar ainda. Então, senhor presidente, se eu não tivesse sido interrompido tantas vezes como eu fui, já tinha terminado já, tá certo? Mas enfim, senhor presidente, a Procuradoria da Casa, ela defende os interesses da Câmara, da instituição, não é de vereador, tá certo? Então, eu como procurador da Casa, eu tomei ciência já da decisão, tá certo? Vou analisá-la com maior tecnicidade que possa ter, tá certo? E nós entraremos com os recursos, sim, porque nós achamos que todos os procedimentos que foram feitos aqui dentro dessa casa foram feitos corretos. Diante dessa situação, senhor presidente, a Procuradoria da Casa aconselha... A Procuradoria da Casa, senhor presidente... A Procuradoria da Casa, senhor presidente, diante dessa situação, ela aconselha que, então, a presidência acate a decisão do juiz e que aguarde, então, todos os recursos transitarem em julgados para tomar as outras providências necessárias. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Declaro encerrado